Olá, sou Pedro Gilmar e você está no canal Teologia Reflexiva, onde aprofundamos as questões da fé de maneira crítica e coerente. Quando analisamos a interpretação pentecostal de 1 Coríntios 14, que afirma que as línguas ali mencionadas se referem a uma linguagem angelical, nos deparamos com um problema teológico grave e sério. Essa interpretação implica que os anjos estariam servindo como intermediários entre Deus e o homem. Isso é contrário ao ensino fundamental do Novo Testamento de que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, conforme descrito em 1 Timóteo 2,5. Esse desvio teológico levanta questões cruciais sobre o papel de Cristo na obra da redenção e sobre a natureza da comunicação entre Deus e o homem. Se aceitarmos que as línguas mencionadas por Paulo são angelicais, então passamos a crer que Deus está utilizando anjos para transmitir mensagem a nós, humanos, através dessa língua. No entanto, tal prática criaria uma situação em que o anjo estaria atuando como mediador. E, teologicamente, isso não faz sentido, pois Cristo já cumpriu o papel de único mediador, removendo a necessidade de qualquer outro intermediário, seja um anjo ou qualquer outro ser. A obra de Cristo na cruz nos permite acesso direto a Deus, sem intervenção de anjos ou qualquer outro ser celestial. Agora, ao aceitar essa ideia de que os anjos seriam mediadores, cria-se um problema ainda maior: o papel dos intérpretes. Se a mensagem vem através de uma suposta língua angelical, seria necessário um intérprete para decodificá-la. Esse intérprete, então, se coloca em uma posição de autoridade, elevando-se a um cargo quase de Estado dentro da igreja. Com isso, surge não só o problema da mediação, mas também o da vaidade e do orgulho. O intérprete, agora em um papel de destaque, se torna uma figura central, criando uma espécie de protocolo, uma hierarquia, onde a posição do intérprete é exaltada, alimentando o orgulho e a vaidade dentro da comunidade. Além disso, a confusão só cresce, pois quem garante que esse intérprete está transmitindo corretamente a mensagem? Seria necessário, então, o intérprete do intérprete, e assim a comunicação direta com Deus, assegurada pela obra de Cristo, é diluída em camadas de vaidade, hierarquia e interpretação. Agora, quando também se diz que está trazendo uma revelação e que precisa ser interpretada pelo homem, surge um novo problema. Essa revelação é nova e depende de um intérprete para ser decodificada. Então, essa revelação passa a ter o mesmo peso de autoridade das Escrituras. Isso significa que ela estaria acrescentando algo à obra de Cristo e à revelação bíblica, o que é uma heresia. Essa prática sugere que as Escrituras e a obra de Cristo não são suficientes, criando espaço para que novas revelações sejam vistas como complementares ou até superiores à palavra de Deus. Dessa forma, aceitando novas revelações como verdade, estamos corrompendo a suficiência das Escrituras e da obra completa de Cristo, o que fere profundamente os fundamentos da fé cristã. Aqui chegamos a um ponto central. Esse tipo de interpretação, que diz que as línguas são dos anjos e que há um tipo de revelação, é a grande causa da destruição do cristianismo no mundo. Ao aceitar essas revelações e intermediários, eles diluíram a verdade do cristianismo. Isso se tornou a raiz das heresias, abrindo porta para erros e distorções entrarem no meio cristão. Esse é o grande motivo pelo qual o cristianismo se enfraqueceu em diversas partes do mundo. Essa ideia de novas revelações que surgem de anjos ou revelações supostamente divinas é a mãe de todas as heresias. Foi esse tipo de prática que trouxe confusão e permitiu que várias religiões surgissem, todas baseadas em revelações que seguem esse mesmo padrão de erro. A diluição do cristianismo começou aí, quando se afastaram da suficiência de Cristo e das Escrituras. Se o crente falasse numa língua angelical, o crente precisaria orar e pedir a Deus o dom de interpretar essa língua para poder entender a mensagem transmitida. Isso cria uma camada de complexidade desnecessária no relacionamento com Deus, onde o crente, em vez de ter uma comunhão direta e clara com o Pai, passa a depender de uma mensagem do anjo, seguida da necessidade de interpretação. Isso distorce a simplicidade da comunicação direta que Cristo garantiu ao abrir caminho para nós. Essa linha de raciocínio nos leva a uma conclusão séria.
Ao aceitar que o anjo é portador da mensagem e que precisamos de uma interpretação divina para entender essa língua angelical, estamos na prática transformando o anjo em um mediador. É mais do que isso. Estamos quase flertando com a heresia do culto aos anjos. Paulo, em Colossenses 2,18, claramente adverte contra o culto aos anjos, que era uma prática que poderia desviar os crentes da verdade do Evangelho. Ao transformar um anjo em mediador, além de enfraquecermos o papel de Cristo como único mediador, também estamos promovendo a visão onde o anjo ganha um papel central na comunicação com Deus, o que é contrário ao que as Escrituras ensinam. Portanto, a conclusão lógica e teológica desse argumento é clara. A interpretação de que as línguas mencionadas por Paulo em 1 Coríntios 14 são línguas angelicais não só cria uma série de complicações teológicas, como também ameaça a centralidade de Cristo como mediador. Essa ideia coloca os anjos em um papel de mediação, que não é bíblico, e aproxima-se perigosamente da prática de veneração aos anjos, que Paulo explicitamente condena. Assim, é teologicamente incorreto afirmar que as línguas são angelicais, pois isso cria um cenário onde a simplicidade da obra de Cristo é distorcida e substituída pela dependência de seres intermediários, algo que o Evangelho não apoia. Obrigado por acompanhar até o final. Se esse conteúdo te fez refletir, deixe seu gostei, curta e compartilhe para que mais pessoas possam pensar logicamente com a gente. Até o próximo vídeo.